Olá, gente. Bom, antes que eu me esqueça, já vou começar pedindo que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e apreciem o pensamento. Eu não sei porquê, a solidão se tornou algo marginal, assim, né? O que é algo marginal? É algo que está na margem, né? É de um, de, eu não sei em que momento as pessoas obrigatoriamente devem estar acompanhadas. E alguém solitário ou alguém sozinho se tornou alguém estranho. E eu, há pouco tempo, resolvi viver essa experiência da solidão ou da solitude, porque são coisas bem distintas, né? Estar solitário é sentir falta de alguém, né? Precisar do outro para se sentir o todo, né? Para se sentir completo. E solitude não. Solitude é estar sozinho, mas se sentir completo. É estar sozinho e se bastar. E eu, dentro da minha solidão, eu me bastei, né? É lógico que nesse processo eu me senti solitária, até porque eu tinha muito medo da solidão, né? E isso aconteceu dentro de um luto, de uma separação, e eu me desafiei a atravessar esse muro, né? Eu resolvi, eu me coloquei esse desafio. Eu falei assim, vamos ver o que tem do outro lado desse muro, né? Porque eu falei assim, não, a solidão, nesse lugar sozinho só me acontecem coisas terríveis, né? Era essa a crença central, né? Toda vez que eu estou sozinha, me acontecem coisas terríveis. E de fato me aconteciam coisas terríveis realmente quando eu estava sozinha. Mas eu cresci e aprendi a me defender de coisas terríveis. Então eu resolvi falar assim, não, chega de emendar uma relação na outra, né? Vamos viver o luto e vamos viver a solidão. Vamos entender o que ela tem para mim. E dentro do processo da solidão, vamos transformar, ressignificar essa solidão em solitude. E aí eu fui entender esse processo, né? Eu fui entender o que acontece nesse processo. E foi engraçada essa descoberta, porque eu me empoderei como mulher, eu identifiquei várias coisas em mim, eu identifiquei meus gostos, eu me autovalidei, eu comecei a alicerçar a minha autoestima, eu entendi algumas coisas, né? E, e foi interessante porque eu fiz várias descobertas nesse caminho solitário, né? Nessa jornada solitária. E aí eu fiquei interessada nisso, porque e é engraçado que a gente. E é uma linha muito tênue, porque você pode começar a ficar obsessiva pela solidão, né? Porque a solidão
ou a solitude, né, na verdade, a solidão é um lugar muito triste, mas a solitude é um lugar muito feliz, né? Porque você vai descobrindo tantas coisas nesse lugar, né? Você vai descobrindo a liberdade nesse lugar, você vai descobrindo os teus gostos, você vai descobrindo as tuas preferências, você vai descobrindo a tua liberdade, você vai se identificando nesse lugar, né? Você vai descobrindo os teus dilemas e você vai se auto-identificando e você vai falando assim, caramba, por que que eu não fiz isso antes, gente? Por que que eu não fiquei sozinha antes? Por que que eu fiquei o tempo todo emendando uma coisa na outra? Porque eu parei e pensei assim, falei assim, caralho, desde os, sei lá, desde que eu me entendo por gente, eu me relaciono. E eu nunca dei um intervalo, nunca dei um tempo para mim, né? Eu nunca me coloquei nesse lugar, né? Eu nunca fiquei comigo, né? Eu nunca me dei esse tempo. Eu nunca estive me relacionando comigo, eu nunca me dei esse tempo de solitude, né? De assistir os programas que eu sempre quis assistir até o final, sem, tipo, dar pausa, porque, não, esse não é o programa que o outro quer assistir. Então, vamos dar uma pausa. Eu assisto outro dia, porque esse dia a gente vai assistir outro programa junto. Não, hoje eu tô lendo o livro, mas espera aí, agora, esse momento, eu tenho que parar, porque é o dia da gente ficar junto. Não que a vida em casal seja chata, não é. Porque eu também gosto de estar junto com o outro. Até porque é junto com o outro que também acontece o processo evolutivo coletivo. Mas o processo evolutivo individual acontece nesse lugar, sozinho, né? E hoje, estando sozinha, estando em solitude, eu me percebo nesse momento, né? E aí, quando eu falo assim, eu tô sozinha e eu tenho 39 anos, o olhar do outro para mim tá encalhada. E é muito engraçado isso, porque tipo, porque o julgamento é automático, sabe? E se eu não tomar cuidado, eu começo a ter esse próprio julgamento comigo, sabe? Eu começo a achar assim, nossa, tá na hora de eu arrumar alguém também, né? E eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque senão eu começo a querer acelerar um processo que a pressa não é minha, né? A pressa é do outro, sabe? É igual quando chegou um dado momento, quando eu cheguei aos 30 anos, as pessoas começaram a me cobrar filhos, sendo que eu nunca pensei em gerar filhos, né? Eu sempre tive vontade de adotar filhos. E eu lembro que tinha essa cobrança, assim, tipo, não vai ter filhos, né? E, na verdade, também, na minha condição, né, também teria um processo para isso, né? Então, e aí eu tava venho lendo muito a respeito dessa coisa sobre solidão, solitude, né? E somos pessoas relacionáveis, né? E é lógico que quando a solidão se torna obsessiva, ela é patológica, né? Existe a coisa dos eremitas que se isolam por escolha e não querem estar com as pessoas, né? Por um propósito maior, né?
tem a questão da filosofia budista, tem, né, das pessoas que, né, e que quando começou a questão da pandemia, né, eu me vi em total isolamento social, né, dos meus amigos, da minha família, e não me relacionando, e já não era mais por escolha, era por uma condição mesmo, né, uma obrigatória, né? Eu falei assim, caramba, né? Chegou uma hora que a coisa deu uma pirada, assim, né? Chegou uma hora que eu falei assim, caramba, será que eu vou morrer solitária? Me bateu esse questionamento, me bateu solidão. Eu senti solidão. E quando bate solidão é muito ruim, bate uma bad, muito ruim, né? E aí depois isso transmutou, né? Eu ressignifiquei esse sentimento, porque a tecnologia ajudou muito, né? Porque eu vi que eu tinha amigos, que a minha família estava ali, que estava tudo bem, e que eu estava me conectando, e que era só um momento, e que o tempo era o aqui e agora, e que era o aqui e agora que eu podia controlar. E as coisas foram mudando um dia de cada vez, né? Hoje eu continuo na condição de estar solteira, de estar sozinha e de continuar vivendo a minha solitude e vivendo essa coisa do escolhendo quem eu quero que chegue perto, né? E que continua sendo bom, porque olhando para as minhas relações passadas, eu vejo que se eu tivesse tido um processo de cada relação para outra, esse intervalo de solitude, talvez eu tivesse feito escolhas melhores. Mas tudo bem, foram escolhas dentro daquilo que eu poderia ter feito naquele momento, né? Mas hoje eu estou passando por um momento de maturação, né? De aprendizado, de autoconhecimento muito profundo, porque a solitude te dá isso, né? De você entrar profundamente no seu autoconhecimento, né? De você se olhar por dentro profundamente, de você se entender como melhor, de você entender as suas preferências, de você entender o seu espaço, de você entender os seus limites, sabe? De você ser mais liberto, sabe? E isso é tão incrível, sabe? E só mesmo experimentando, né? Enfrentando, ultrapassando esse muro do medo. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas não vivem muita solidão, primeiro por conta do julgamento do todo, né? Da sociedade, né? O que os outros vão dizer, né? Vão dizer que eu sou uma solteirona, vão dizer que eu sou uma encalhada. E segundo, porque será que eu vou ficar assim para sempre? Eu acho que existe muito medo de encarar a solidão, porque a coisa mais difícil que tem é conviver consigo mesmo. Dividir essa tarefa com outro é mais fácil, mas conviver o dia a dia com a minha luz e com a minha sombra é mais difícil, né? E eu não tenho dividido essa tarefa com ninguém, além dos meus 3 gatos, que não tem como reclamar.
mas tem sido mó barato. E eu acho que talvez a pessoa que chegar na minha vida hoje, se chegar alguém na minha vida hoje, vai encontrar uma Raquel muito mais inteira e muito mais preparada para uma relação a dois do que antes de eu ter vivido esse momento a sós comigo. Esse é o grande benefício da solitude. É você estar inteiro quando você está a dois, porque você viveu um momento a sós com você mesmo. É isso. Curta, se inscreva e fique com a gente. Fique comigo. Tamo junto.